Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos. Olha, com muito prazer, mas com muito prazer mesmo, que eu recebo cada um que está aí do outro lado da tela, assistindo a aula aqui da professora Alciele Nobre, neste canal que eu estou produzindo cada aula, cada material com muito amor para mediar com vocês a língua portuguesa, tá? Isso para mim é muito satisfatório. E na aula de hoje, que eu prometi a vocês, que é uma continuidade da aula anterior sobre noções gerais sobre substantivos, nós vamos estudar a flexão dos substantivos no tocante ao gênero e no tocante ao número, tá? Bem legal, mas ela ainda não está completa, eu também vou dividir essa aula para não ficar um vídeo muito extenso em uma outra que nós vamos ter lá flexão dos substantivos compostos, que é bem interessante, tem algumas regras que a gente precisa, tá? Entender para assim flexionar devidamente e não vacilar nessas palavras, na flexão do número dessas palavras, ok? Mas antes de assistir a nossa aula, é óbvio que eu vou pedir para você que, se não estiver inscrito no nosso canal, se inscreve agora, permita a notificação para você ficar ligado em todo o vídeo que eu estou publicando aqui de língua portuguesa, porque são aulas não apenas de gramática, tem aula de redação, tem aula de literatura, então tá completo. Se você não está afim de assistir gramática, tem literatura. Se não está afim de assistir literatura, tem redação. Então, é bem completo mesmo. Claro que eu estou produzindo para vocês, estou produzindo com muito amor, com muita satisfação, com muito carinho, tudo bem? Então deixa seu like aqui, comenta o nosso vídeo e se ainda não assistiu o vídeo anterior do substantivo, o card está aqui. Corre para lá e vai assistir, que vai valer muito a pena, certo? Então vamos começar essa aula logo, tá? Vamos começar logo essa aula, vamos discutir sobre o gênero do substantivo, que é muito interessante. Também acho muito interessante. Então vamos aqui discutir. Sobre o gênero do substantivo, nós temos um gênero uniforme, um gênero biforme no tocante ao masculino e ao feminino, em razão de várias questões. Tanto em razão do desígnio do sexo, né? São animais, são pessoas, são profissões que se referem a pessoas, então nós temos o masculino e o feminino, e o gênero do substantivo também, porque as mais variadas palavras que definem aí os seres pertencem a um gênero, ou masculino ou feminino, não tem essa relação do sexo, como eu acabei de dizer. Cadeira, mesa são do gênero feminino, a cadeira, mas o sol, a lua, o sol, gênero masculino, a lua, gênero feminino, o planeta, gênero masculino. Então, nós temos elementos aí que definem o gênero a depender desse artigo que acompanha esses elementos. Mas, no tocante àquela relação masculino e feminino, os gêneros eles podem ser uniforme e podem ser biforme, né? São essas duas formas que existem na língua portuguesa. Não existe gênero indefinido no sentido de, eu posso colocar feminino ou masculino porque eu não me identifico com isso. Não tem isso não, tá? A língua é uma ciência e, por ser uma ciência, nós obedecemos a essas regras que foram construídas ao longo dos anos. Então vamos aqui. Com relação ao gênero biforme, nós temos uma formação aí de duas biformes, né? Duas formas. E nessa forma mais simples, o que é que muda? A desinência nominal. Aquela que define o masculino, que é a desinência nominal O, e aquela que define o feminino, que é a desinência nominal A. Então, gato, gata, menino, menina. Como é bem simples, não é verdade? Mas nós temos também nessa biformidade os heterônimos, totalmente diferente. Pai, mãe, abelha, zangão. Olha como é interessante. Cavalheiro, dama. Totalmente diferente. São os heterônimos. E nós ainda temos os uniformes. São únicos, tanto para o masculino como para o feminino. Mas vale prestar atenção numa coisa. Existem três categorias. Três categorias. Porque nós temos o epseno, que designa aí os animais. Em alguns casos, as pessoas usam macho ou fêmea. Eu tenho a tartaruga, eu tenho a águia, eu tenho o jacaré, a borboleta. Gente, eu não tenho um masculino e um feminino, eu tenho somente uma forma. E somente uma forma já com designo, a borboleta. Eu não posso dizer o borboleta. Então, são animais aí e estes estão na categoria dos epsenos.
Para a categoria humana, nessa relação masculino e feminino, nós temos duas formas aí. Nós temos o sobrecomum e o comum de dois. O sobrecomum não muda em nada, em artigo, em nada. O cônjuge, eu sou mulher. Se eu sou casada, eu sou o cônjuge. A testemunha é, de fato, aqui feminino. Pode ser uma pessoa do sexo masculino, mas é a testemunha, o indivíduo, não tem a indivíduo. A criança, a pessoa, esses substantivos são substantivos sobrecomuns. Por quê? Porque eles só têm uma forma e nem o artigo varia isso. Agora, o comum de dois é diferente. A palavra, o substantivo, não vai ser variado, não vai haver variação. Mas o artigo vai definir. Então, jornalista, o jornalista, a jornalista. Gerente, o gerente, a gerente. Intérprete, o intérprete, a intérprete. Não é legal assim? Pois é. Então, nós temos essas três categorias para entender os substantivos uniformes. Agora, existe uma coisa na língua portuguesa que eu acho fantástica, que são as curiosidades. Claro que às vezes dá muito trabalho, são as exceções, esses formatos mais complexos, ou porque, devido ao uso, acaba comprometendo o nosso entendimento com o registro de acordo com a norma culta, não é verdade? Então, existe o gênero vacilante, que é, existem palavras que fazem parte, né, que são substantivos masculinos, mas às vezes vacila. Pronto, o cônjuge é um. Quantas e quantas pessoas não falam a cônjuge? Até mesmo quando você está num local lá, registrando uma ficha, fazendo um cadastro, aí vem um homem e passa o nome de sua cônjuge. Já ouviram isso? Pois é. Mas aí é um gênero vacilante. O dó no sentido de compaixão, não no sentido de nota musical. O dó, né? Então, tem gente que diz a dó. Não é assim. O gengibre, não é a gengibre. O gengibre, então, é masculino. Aí, com relação ao feminino, tem gente que chama o alface, e não é o alface, é a alface. A salada básica do brasileiro, a alface com o tomate. O tomate é masculino, não é a tomate não. Então, o alface, olha só, gente, tem gente que fala o alface é erro. A alface está fresca. O tomate está maduro. Legal aqui? A salada básica do brasileiro, né? Alface e tomate. A alface e o tomate. Fique ligado aqui para falar correto. Também nós temos, a couve, não é o couve, é a couve-flor, tá? É feminino. Ai, tem um que eu acho interessante. Vocês sabem que todo time de futebol tem mascote. Mas é o mascote ou a mascote. Tem muita gente que chama o mascote, não tem? Mas não é não, é a mascote, exato, né? Esses bichinhos que nós temos assim que nomeiam, simbolizam os times de futebol, né? Cada um tem um mais engraçado do que o outro. Então, eles realmente são gêneros vacilantes, que tem muita gente que erra. A kitnet, a gente chama o kitnet. Vou lá para o meu kitnet. Não, vou lá para minha kitnet. Então, ter cuidado com relação a isso. Outra coisa que eu acho muito interessante no tocante ao gênero de substantivo. Quando ele muda de gênero, de feminino para masculino, muda de significado. Por exemplo, caixa. A caixa é o objeto, né? O caixa é aquela pessoa que representa, né, um profissional que trabalha no setor financeiro, trabalha com dinheiro no supermercado e tal. No banco, no supermercado, é o profissional, é a pessoa. E tem outra palavra que é muito engraçada, que é grama. A grama é vegetal, tem praça, jardim e tal. A grama. O grama é a unidade de medida. E quantas pessoas nos chamam 400 gramas de presunto? Vai lá para a padaria e diz, passe-me aí 400 gramas de presunto. Só que não, tá falando certo não. Tem que ser no masculino, portanto, 400 gramas de presunto, porque é unidade de medida. Grama feminino é vegetal, lá do jardim, a grama está bem verdinha, aí sim, eu tenho que usar no feminino. Legal isso, né, gente? Sim, mas não terminou aqui. Além da flexão em gênero, nós temos a flexão em número, que é o plural.
E a desinência nominal que melhor define o plural é o S, a adição do S. Só que não fica só nisso. A gente não tem plural das palavras só com S. Não tem, só com a adição do S. A regra geral diz isso. As palavras que terminam em vogal, elas são adicionado S para essas palavras, tá? Eu coloco S porque elas terminam em vogal, né? Então, são várias palavras. Saci, termina no I, que é vogal, sacis. Troféu, termina no U, que é vogal, troféus. Irmão, embora seja no ão, que a gente vai discutir aqui, mas também termina em vogal, adiciona o S. Mas o ão eu não vou destacar aqui agora não. Então, garrafa, garrafas, né? Termina na vogal, eu adicionei o S. E aí, essas palavras são mais simples de compreender. Mas vamos aqui para o ão, que eu destaquei irmão agora. Vocês já prestaram atenção? São 3 formas de fazer plural com os substantivos terminados em ão. Irmão, como eu coloquei para vocês. É só adicionar o S. Irmão, irmãos. Mão, mãos. Ó, irmão, irmãos, mão, mãos. Cidadão, cidadãos. O que tem de gente que chama cidadãos? Pelo amor de Deus, eu acho engraçado, né? Não, gente. Mas por que isso acontece? Porque existem palavras na língua portuguesa terminadas em ão, que seu plural vai se dar com a formação da troca do ão por ões, tá? Limão, limões. Mamão, mamões. Não é assim? Mas cidadão é cidadãos, não é cidadãos não, pelo amor de Deus, isso dói nos ouvidos, certo? Não faz isso não. E tem uma outra forma terminada em ães. Alemão, alemães. Pão, pães. Tá vendo aí, gente? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Como é que a gente sabe disso? É repertório mesmo, gente. Não existe uma regra que defina, é repertório, vamos ler, vamos saber, vamos estudar, que vai ajudar. Além disso, existem palavras que são terminadas em L. Aí a gente vai pensar também na vogal que acompanha. AL, EL, OL, né? UL. Então, quando essas palavras terminam em L, AL, EL, esse L é trocado por IS. Então, canal, canais. Tá vendo a troca? Tirou o L e colocou o IS, tá? Anel, anéis. Vai ser acentuado porque é um ditongo aberto aí. Anel, anéis, tá? Então, anzol, anzóis. Tá vendo como é interessante? Agora, quando termina em IL, se for oxítona, somente cai o L e põe o S. Funil, funis. Canil, canis. Tá vendo? Fuzil, fuzis. Tá vendo aí? Agora, quando termina em IL e é uma paroxítona, réptil. Você não bota répteis. Répteis. Têxtil. Tá vendo que é uma paroxítona? Têxteis. Gente, essa nossa língua portuguesa é demais, não é? Eu acho. Por isso que eu gosto de mediar esses conhecimentos com vocês. Tem tanta curiosidade, tem tanta situação. É bom saber, porque olha, em oxítona terminada em L, o plural se dá apenas quando cai o L e a gente adiciona o S. Quando é uma paroxítona já muda. Nós temos réptil, répteis. Tá vendo? Olha, mudou tudo. Cai o IS, o IL e a gente adiciona o ES. Mas não fica só por aí não. Aquelas palavras terminadas em M, nós trocamos por quê? NS. Armazém, armazéns. E algumas palavras terminadas em N, ou a gente adiciona o S, ou coloca o ES, a exemplo de hífen. Hífens ou hífines. Também isso é permitido. São poucas palavras que existem assim. Uma outra curiosidade também, com relação às palavras terminadas em R e em Z. A gente adiciona as palavras terminadas em R ou em Z, a gente adiciona o ES, por exemplo, ator, atores, mulher, mulheres. Em Z, atriz, atrizes, arroz, arrozes, gravidez, gravidezes. Não é fácil aqui? Bem interessante. Se a palavra for terminada em X, ela é invariável. Tórax, ela é invariável, os tórax, tá? Se eu for pluralizar.
num laboratório de anatomia. Talvez seja esse contexto. Né? Então, terminou em X, ela é invariável. As terminadas em S, existem palavras na língua portuguesa que são terminadas em S. Se for monossilábica ou se for oxítonas, né? Elas vão ser acrescentadas com ES. Ou uma monossílaba, as, que é uma carta de baralho. Qual o plural? Ases. Agora, se essas palavras forem paroxítonas ou proparoxítonas, não vão variar. Lápis, tênis, atlas, o lápis, os lápis, o tênis, os tênis, o atlas, os atlas. Tá vendo que não varia? Vai variar se for uma monossílaba, como ases. Legal aqui? Interessante, né? Em cada coisinha. E tem palavras, tem substantivos que só são flexionados no plural. Costas. Estou com as costas doloridas. Óculos. Meus óculos estão quebrados. Preciso comprar outros óculos. Tudo no plural. E tem gente que não fala desse jeito. Férias. Minhas férias foram maravilhosas. Também é uma palavra que só há no plural. Ok, gente? Ligado aqui nessas regras, acho interessante isso. Sim, substantivo, esses plurais. Por exemplo, a gente estava falando do plural que termina em L. Com AL, cai o L, fica IS, né? Canal, canais. E mal, quando é substantivada a palavra, né? O mal de Alzheimer. Males, ou mal quando é no sentido de defeito. O seu mal é isso, o seu defeito é esse. Os males, né? Os males da nação, como a gente já ouviu falar. Gol, OL, né? Porque eu digo anzol, eu digo anzóis. E gol, eu digo gois, de jeito algum. Gols, só boto o S. São as exceções, digamos assim. Mas, para finalizar a nossa aula hoje sobre essa variação, a flexão dos substantivos, nós vamos finalizar com os diminutivos. Vocês sabem que a palavra papel tem seu diminutivo papelzinho, não é? E se pluralizar? Eu tenho que entender uma coisa. Se eu pluralizar papel, não fica papéis? Então, se eu pluralizar papelzinho, vai ficar papeizinhos e não papelzinhos. Alemão, o plural alemães. Vamos dar um diminutivo aí. Alemãezinhos. Ó, tem que sim. Eu não posso dizer alemãozinhos, alemãezinhos. Mulher, plural mulheres. Mulherzinha é o diminutivo. E o plural deste diminutivo é qual? Mulherezinhas. A mesma coisa de flor, não é florzinha. Florezinhas. Porque o plural de flor é flores. E eu tenho que adaptar esse diminutivo conforme o plural da palavra. Tudo bem? Então, fique ligado aqui nas nossas aulas de língua portuguesa. Espero ter ajudado a você. Na verdade, substantivo a gente compreende todas essas curiosidades que existem na língua portuguesa. Para quê? Para você falar certo, para você registrar corretamente a língua portuguesa, porque isso é muito, 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 muito maravilhoso. Tá bem? Eu estou aqui para ajudar a vocês, ok? Então, ó, um beijão para você. Eita, manchou um pouquinho de batom. Um beijão para você e até a nossa próxima aula aqui no canal da professora Alciele Nobre, o canal de vocês. Legal, né?